Então, bom dia a todos, espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos desenhos, né, as geometrias mais básicas. E semana passada nós fizemos o triângulo, o quadrado, e hoje nós vamos fazer o pentágono e o hexágono. Eu decidi, nessa sequência de vídeos, trazer mais as divisões pares. Então, nós vamos fazer as divisões pares até 10 divisões. Eu não vou dar todas as divisões ímpares, porque não usamos com tanta frequência determinadas divisões. Por exemplo, 7, 9, eu não acredito que nós vamos estar usando muito aqui no canal. Mas, se tiver necessidade, mais para frente, eu trago essas divisões também, para a gente poder trabalhar junto, ou até mesmo nível de curiosidade, tá bom? Mas por hoje, nós vamos estar fazendo o pentágono e o hexágono. Eu vou mostrar duas maneiras de fazer cada um. Lembrando que essas não são as únicas maneiras que eu estou trazendo, existem outras maneiras também de se trabalhar, de se fazer o pentágono, o hexágono, como o círculo, o triângulo e o quadrado que nós fizemos. Mas eu vou estar trazendo duas de cada um hoje, tá bom? O material que nós vamos precisar: umas 3, 4 folhas de sulfite. Isso vai depender do tamanho que vocês vão querer estar fazendo o desenho de vocês. E eu também o compasso, né? Eu sempre gosto de ter 2 compassos, né? Um porque sempre tem que estar ajustando para fazer as medidas, e outro eu já deixo certinho o tamanho do círculo para não ficar movendo. Apontador, borracha, a régua, para que vocês possam estar utilizando durante o processo do desenho, né, da geometria. E também essa semana eu comprei um caderninho que eu vou mostrar para vocês, muito bonitinho, eu gostei muito, que eu vou recomendar para quem quer realmente fazer as geometrias, deixar ali no caderninho para poder fazer suas anotações, sabe? Eu achei muito bacana, e eu vou estar mostrando para vocês lá quando eu estiver na mesa. E também procurem outras formas de fazer, procurem outras maneiras de fazer também. Não precisam ficar apegados só ao jeito que eu estou mostrando aqui. É uma das sugestões, mas podem ficar à vontade e procurem outras formas de fazer também. E o importante é que, para quem gosta, né, como eu sou apaixonada por geometria, é saber realmente como ela é desenvolvida, como se entender um pouquinho do cálculo que está ali por detrás, para que a gente não saiba de onde vem aquilo, de onde apareceu, surgiu a geometria, né? Eu acho importante a gente ter essa base, tá bom? Então, eu vou fazer lá o setup da mesa, organizar bonitinha a mesa, e aí a gente começa a nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo para vocês e nos vemos já já, tá bom? Tchau, tchau. Bom, gente, já tô aqui na mesa, tá? Aqui é o caderninho que eu falei para vocês que eu comprei. Vocês podem perceber que ele é bem pequenininho, na verdade ele é a metade da folha de sulfite. Ele é um papel A5, exatamente, ele é o A5, né, a metade, a folha de sulfite é o A4, ele é a metade, é o A5. Então, esse caderninho aqui, ele é muito bom porque eu já passei para ele aquelas geometrias que a gente fez lá atrás. Só tá faltando eu fazer aqui algumas anotações. Então, é isso que eu sugiro, que vocês, se vocês puderem estar adquirindo um caderninho, não precisa ser um caderno com umas folhas grossas, como a da pintura da aquarela, tá? Esse daqui, por exemplo, ele tem 150, né? Ele é a metade da gramatura que a gente pinta com a aquarela, né? Como a gente só vai usar lápis e caneta mesmo, não há necessidade. Então, aqui estão os desenhos, as geometrias que a gente criou.
na semana passada. Algumas geometrias que a gente já tinha feito no início do vídeo, né? E aqui tá algumas das coisas que a gente já fez juntos aqui no canal de geometria. Eu adicionei aqui essas duas imagens que eu achei bem interessante, né? Que também dá o quadrado dinâmico e o quadrado estático. Achei bem legal. E eu fiz isso assim, rapidinho ontem e coloquei aqui porque eu achei muito bom ter como base também aqui, tá? E aqui, depois que a gente fizer na folha de sulfite, tudo bonitinho, aí mais tarde eu passo para esse caderninho. Então eu deixo assim como sugestões um recordezinho para vocês das geometrias que vocês estão aprendendo, vocês terem esse caderninho. Ele também é interessante porque ele tem um picotadorzinho aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, ó. Eu posso, se eu quiser, ó, destacar a página, que eu não vou fazer, não precisa ter, tá, gente? Basta ter um caderninho mesmo, que não tem as linhas, que eu acho mais bonito, como fosse um caderno para você escrever, um caderno para você realmente desenhar, tá? Vocês vão achar aí na papelaria de vocês, na lojinha de arte de vocês, vocês encontram, não precisa ser dessa marca, pode ser qualquer um mesmo. Isso aqui eu comprei naquelas lojas de eu não sei se ainda tem loja de R$2, mas aqui tem, não tem lojas de 2 a 5 dólares aqui, mas acho que no Brasil tem essas lojinhas que vendem coisinhas bem em conta, né? Eu gosto muito e eu achei lá, paguei acho que 3, no meu caso aqui, porque eu não moro no Brasil, eu paguei $3, né? Foi muito barato. Eu achei super prático, pequenininho e prático. Tá? Então, quando vocês acharem, ou se vocês já estiverem na casa de vocês e quiserem pôr a parte para ir colocando as geometrias que a gente for aprendendo, a gente for fazendo, aí fica um caderninho depois de recordação de consulta. Vocês podem vir consultar, olhar, façam anotações, vejam como foi feito, anotem aqui e deixem esse caderninho só para essas geometrias. É uma sugestão, tá bom? Se vocês quiserem, eu deixo como sugestão para vocês, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, já tô aqui com o meu material, tá? Então, eu vou usar esse compasso aqui para fazer a marcação fixa, que eu não vou ficar tirando. Esse daqui eu vou usar para fazer as que eu preciso mudar a distância da marcação, um lápis. Gente, eu recomendo para fazer o pentágono que esteja bem apontado e que vocês tenham um compasso com a ponta bem fininha, tá vendo, ó? Bem fininha. Porque se o compasso, ele tiver a ponta muito grossa, igual esse daqui, ó, vê se dá para ver a diferença, tá vendo, ó? A ponta desse é bem fininha e a ponta desse é bem grossinha, ele já vai dar a diferença no ângulo, tá? O pentágono, gente, a divisão de 5, para mim, na minha experiência, olha que eu já desenho essa geometria já há mais de 5 anos e até hoje é bem difícil conseguir, para mim, conseguir uma precisão assim exata. Eu tenho que ser honesta com vocês, tá? Muito honesta. Se a ponta do lápis estiver muito grossa, aí essa ponta do compasso, se o risco do lápis estiver muito grosso, e ele não pegar na linha bem certinho do lápis, que você fez a linha do lápis tem que estar bem fininha, já dá uma diferença no ângulo, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, tentar fazer na maior precisão que eu conseguir, mas, assim, realmente ele é o mais difícil de fazer, na minha opinião, sabe? É o mais difícil para fazer. Então, vou tentar ser o mais precisa possível, tá bom? Mas eu continuo no meu treino, é um eterno treino para mim desenhar o pentágono, tá bom? Mas eu vou tentar passar aqui para vocês da melhor forma que eu puder, tá certo? Então, vamos lá, eu já apontei tudo,
Vou dar, inclusive, até mais uma pontada aqui no meu lápis, rapidinho. Para ele ficar bem fininho mesmo. Esse daqui, gente, eu não vou usar, porque como eu mostrei para vocês, a ponta é muito grossa. Ela é muito grossa. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo como ela é mais grossa do que a ponta do meu lápis? Ela é mais grossa, a ponta do meu lápis é bem mais fininha. Então, ele vai me dar problema. Na hora que eu espetar, ele provavelmente vai me dar problema, tá? Esse daqui, eu já vou ter uma precisão melhor, olha, é mais compatível com a ponta do meu lápis. Então, eu vou deixar esse daqui, que eu sempre uso de lado um pouquinho. Vou usar este daqui e este daqui, tá bom? Que tem as pontas mais compatíveis com a do meu lápis. Então, vamos lá. Eu vou fazer as linhas de divisão. Façam com calma, viu, gente? Façam com calma. E tentem ter o máximo de precisão possível, tá? Deixa eu colocar bem certinho aqui. Ok. Essa é a minha linha vertical. Façam com bastante calma, não tenham pressa de dividir, não tenham pressa de fazer, para poder dar bem certinho, tá? Aqui eu sei que são 10,5. E aqui também sei que são 10,5. Pronto. Achei já minhas linhas horizontais e verticais. Eu vou passar aqui. Pronto. Então, nós já temos nossa linha. Melhor ter paciência e procurar fazer bem certinho do que tentar fazer correndo e sair muito errado. Se der uma diferença pouca, né, bem pouquinha, não tem problema. Não pode ficar centímetros um maior do que o outro, tá bom? Então, vamos procurar fazer com a maior precisão possível. Então, vocês já sabem que eu gosto da minha linhazinha de 5 centímetros, né? Vou medir aqui a linha em 5 centímetros. Para mim poder ter um diâmetro de 10 centímetros, tá certo? Então, vou medir aqui o meu compasso. Aqui em 5 centímetros. Vou fechar aqui. Fechar só um pouquinho. Aí, acho que aqui deu, tá bom? Então, tá bom. Então, eu vou sentar, já fiz as linhas. E vamos começar com o nosso círculo, tá? Então, aqui a gente vai pôr. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Acho que não sai muito do ângulo de visão, não. Precisar eu mudo de novo. Aqui, tá bom. Então, vamos lá. Vou colocar aqui bem nessa intersecção. Procurem colocar bem certinho na intersecção. E façam um círculo, correto? Façam um círculo de vocês. Ok? Esse círculo vai me dar duas intersecções, correto? Vai me dar uma intersecção aqui e uma intersecção aqui. Vamos colocar um nominho nessa intersecção. Esse ponto eu vou chamar de A, ponto A, e esse daqui eu vou chamar de B. Com a mesma medida do compasso aberta, aquela medida que nós fizemos, eu venho no ponto B, bem certinho, no ponto B, e faço novamente um arco aqui. Novamente o meu arco aqui, tá bom?
eu vou ter mais 2 novos pontos. Esse daqui de baixo e esse de cima. Eu vou chamar esse de baixo, de cima de ponto C e o de baixo de D. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que achar o meio, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi o círculo numa metade e na outra metade, na metade da esquerda e na metade da direita. Esse arco, ele divide a metade em outra metade. Então, eu vou pegar minha régua e vou pôr no ponto C o meu lápis, encostar a régua e no ponto D também, só para ver se está certinho. E eu não preciso passar uma linha completa, porque eu só preciso achar onde é o meio dessa linha. Então, eu vou fazer só um tracejado para vocês saberem de onde esse ponto saiu, mas não, nem precisava, é só para visualização mesmo, tá? O que me interessa é esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto E, tá certo? Então, agora, com o outro compasso que eu vou mudar a medida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu compasso no ponto E e tenho que medir ele até esse outro ponto aqui em cima, que eu vou chamar de tenho A, B, C, D, F. Vamos chamar esse ponto de F. Então, eu ponho minha ponta seca aqui no ponto E, bem certinho, tá? E meço ele para que ele fique bem certinho aqui no ponto F. Acho que agora deu. Deu. Bom, deu. Eu faço um traço do outro lado da linha, tá vendo? Medi aqui, aqui, e faço um traço do outro lado da linha. Agora eu vou no ponto F novamente, bem onde tá o círculo e a linha. E aqui ele vai me dar um pouquinho menor, ele não vai alcançar, eu tenho que abrir para que o meu compasso, ele alcance essa medida aqui, esse ponto aqui que eu vou chamar de G, tá? Ele tem que alcançar aqui. Vamos abrir para mim, já deu, tá um pouquinho maior. Aqui para mim eu acho que já deu, tá? Ó, estão vendo? Alcancei. O que eu vou fazer? Não tiro do F, eu só preciso da medida. Eu faço um traço aqui, tá bom? Ó, aqui. E um traço aqui. Aí eu posso vir... Desculpe, deu uma de... Saiu um pouquinho, tá? Saiu um pouquinho do lugar, eu arrumei. Aí eu vim aqui nesse outro ponto que saiu. Eu traço um traço aqui. Confiro se a medida continua correta. Continuo. E eu passo onde eu acertei. O de cima ficou um pouquinho errado, eu passo onde eu acertei a medida aqui, que tinha escorregado um pouquinho. Aqui. Bom, o ideal, no mundo correto, o correto seria essa medida chegar certinha aqui, ó. Para mim, eu tô satisfeita. Chegou bem próximo. Porque tem que ter a mesma medida em todos. Então, eu tô bem satisfeita e chegou bem próximo de onde eu queria. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar esses pontos novos que eu criei. Então, eu vou pegar esse ponto novo que eu criei, né, dessa medida aqui, e eu vou interligar ele bem aqui. E passo o meu tracinho. Daqui, eu venho para esse outro arco que nós achamos, e eu passo ele bem aqui. Aqui. E aqui. Eu sempre meçam bem direitinho, tá, gente? Aqui. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Lembre que esse arquinho de cima saiu errado. Tinha escorregado, é o de baixo. E eu meço aqui também, tá? Bem certinho.
E daqui eu venho para esses dois pontos, vão terminar no ponto F. Aqui no ponto F. Aqui. 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 E daqui eu ligo aqui. Pronto. Então, nós temos o nosso pentágono pronto. Ok? Deu o nosso pentágono pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Se eu quisesse dividir, se eu não quisesse desenhar o pentágono, nosso objetivo era fazer o desenho geométrico, mas se eu não quisesse dividir o pentágono, e a minha ideia fosse dividir o círculo em 5 partes iguais, né? Era só eu pegar as beiradas e eu não vou fazer a divisão porque eu quero desenhar o pentágono, né? O meu objetivo. Mas vamos supor que eu quisesse. Eu iria fazer a mesma coisa, o arco no círculo, achar esse pó a metade, abrir o compasso do ponto E ao ponto F. Não, desculpe, abrir o compasso exatamente do ponto E ao ponto F, marcar o meu ponto aqui, G. Aí do ponto F ia abrir o compasso até o ponto G, onde eu iria achar esses arcos aqui do lado de fora. E aí seria só eu, não ia fazer esse traço aqui, porque eu só ia querer dividir o círculo. Era só eu puxar as linhas desses pontos até o meio. Então ele ia me fatiar esse círculo, ele iria me fatiar esse círculo. Eu vou fazer uma linha imaginária aqui. Só para vocês verem, tá? E tá bem certinho aqui, gente. Vamos fazer uma linhazinha imaginária aqui, como se fosse para mim dividir o círculo. Pronto. Vamos fazer assim, fica melhor para vocês visualizarem aqui. Tá bom, tá? Aqui. Aqui eu viria aqui também. Aqui. Aqui. E aqui eu também viria aqui. E eu já colocaria aqui no meio. Então, eu teria o meu círculo, e essa daqui também conta, tá? É porque já estava traçada, ela também conta. Ela faz parte. Essa de baixo, não. Essa daqui iria sair. Essa linha de baixo iria sair. A de cima conta. Então, eu teria um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Outro aqui, 5 triângulos. Triângulo 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Eu não vou ter. Então, esse pentágono, ele vai me dar uma. Ele vai me dar nesse triângulo aqui, essa parte aqui, ele vai me dar 54 graus. 54 graus. Todas essas beiradas aqui terão 54. Tá? Aqui também. Aqui. E aqui. E aqui dentro eu teria 72 graus. Bom, eu não tenho como medir na minha reguinha, porque a minha reguinha, ela não me dá 2, 4, 6, 8, ela me dá de 10 em 10. Então, eu tenho 0, eu tenho 10, 10, eu tenho 0, 10, 30, 40, 60, 70, 90,
100, 120 e assim por diante. Então, eu não tenho o 2, 4, 6, não tenho como medir esses números quebradinhos, pequenininhos. Também com o meu outro compasso, eu também não consigo, eu até consigo 72. Mas eu acho que uma maneira mais eficaz de medir é usando nesse quadro aqui o esquadro, tá? O velho... Ai, sujei. Não tem problema. Deixa eu apagar aqui. Eu apontei o lápis e sujo. Não tem problema. Não tem problema. Então, vamos usar o velho e bom esquadro para isso, né? Então, a gente coloca aqui. Sujou bastante. Não tem problema. Vamos colocar aqui 360. Aqui. Arrumo bem direitinho para ficar bem certinho. Tá? Então, ele tem que bater aqui com a linha de cima. O 90 é o lápis que tá soltando esses pozinhos. Deixa eu pegar o outro. Então, tem que bater 360 com a linha de cima, 90 aqui com a linha horizontal, 180 com a vertical, com a outra de baixo vertical, 270 aqui. O que nós vamos fazer? Se eu sei que esse ângulo de dentro é 72, eu tenho que achar 72 aqui fora. Então, eu vou... Por que eu ponho 350 aqui? Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Ah, tá dando para vocês verem. Eu ponho 360 aqui. Deixa eu abaixar, só diminuir um pouquinho. Para vocês verem bem. Aí. Eu ponho 360 aqui. Né? Então, termina em 360, mas já começa de 0 a 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Por isso que eu gosto de usar ele para cima, no meu norte. O 360 para mim no norte fica melhor, tá? Então, eu vou começar em sentido horário, eu vou começar a contar 72 graus. Então, dentro de 70, 1, 2. Aqui, eu vou fazer esse pontinho aqui. Aí, de 7, 7 com 7 são 140, 7, 7 são 14. Como eu entrei 2 aqui, no 140 eu entro 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, mais ou menos. Tem 140 com mais 7, 210, 21. Então, como aqui eu entrei 4, como eu comi 4 para dentro, aqui eu vou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui 210 com mais 7 dá 28. 28, eu vou entrar 8 para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Pelo menos aqui. Aqui. Então, me sobra 2 aqui, 1, 2, que me completa nos 360, 72. Então, tá certinho. Vamos ver agora se deu certo, né? Então, tá aqui o meu pontinho, ele tem que bater com essa linha aqui. Ok? O meu pontinho aqui bateu. Esse outro pontinho aqui, vamos ver se ele bate. Com minha linhazinha. Aí vocês veem que já deu uma pequena diferença aqui. Isso acontece, viu, gente? Não adianta. Isso aqui acontece, não adianta. Ele fica mesmo um pouquinho, quando a gente faz a mão, ele dá essa diferença aqui, tá vendo, ó? Ele dá uma pequena diferença. Aí eu venho nesse daqui, aqui já deu. Aqui deu certo. E aqui também deu certo. Também deu certo. Ok. E aqui deu certo. Só aqui que deu uma diferença. É o que eu falei. É bem difícil você fazer esse pentágono com uma precisão assim enorme,
sabe? Ele sempre dá, desde que eu faço ele dá uma pequena diferença, não adianta. Então, eu procuro aceitar, porque eu até hoje, eu sei, por isso que eu já faço vídeo falando, é o mais difícil é esse daqui, é o pentágono para mim, né? Vamos ver se eu contei certo. 1, 2, 3, 4, um pouquinho para cá. Acho que eu contei errado, vamos ver. Ok, vamos lá ver. Já deu uma melhoradinha aqui já. Com uma pequena diferença, tá vendo? É o que eu falei, é o mais difícil que tem, é ele, tá? Mas quando é uma diferença mínima, como esse, uma mínima diferença, tudo bem. É o que eu falei, não pode dar uma diferença muito grande de centímetros, né? Se fosse 2 centímetros a menos, 3 a menos, teria realmente uma coisa muito errada. Mas, ele acaba dando, para mim, sempre ele deu essa diferençazinha aqui. Deixa eu terminar a linha aqui, ó. Só nessa parte aqui ele acaba indo. Só aqui que ele dá essa pequena diferença aqui. Acho que tem 1 milímetro. Deixa eu ver. Deu 1 milímetro. 2 milímetros de diferença. Bom, é isso, gente. Não é o que eu falo. Façam o melhor e com a maior precisão que vocês conseguirem, tá? Mas assim, eu diria que está satisfatório, tá? Eu diria que está satisfatório. Tá satisfatório o desenho, tá bom? Lembre-se que esse triângulo que a gente cria aqui dentro, né, ele teria que ter ficado certinho aqui também, mas esse triângulo que a gente cria aqui dentro, ele não é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, né, o equilátero, ele tem 3 lados iguais, tá bom? Esse daqui, ele tem 72 aqui, 54 e 54. Ele é o triângulo isósceles, né? Então, triângulo isósceles. Ele tem 2 lados iguais. Então, é isso que vocês têm que saber, tá bom? Ele tem 2 lados iguais, né? Tinha que ter esse lado bem certinho igual também, mas eu sou honesta, eu não vou criar uma mentira aqui para vocês, tá? Nem tentar enganar vocês no vídeo. Pode acontecer uma diferença como essa. Mas o triângulo, no geral, tem que ter os 54 graus aqui, e a forma de você medir o compasso, você vê se ele está certinho ou não. É um dos mais difíceis de desenhar dessa forma aqui. Dessa forma que eu estou fazendo, ele é a forma mais difícil e a mais tradicional que se desenha o pentágono também, tá bom? E vocês percebam aqui que ele tem essa angulatura, e aqui fora, somando 54 com 154, se você for dar a volta aqui, essa volta toda aqui completa, não de fora, tá, gente? De dentro. Se eu for fazer aqui completo, ele vai dar 180 graus. Então, os dois juntos, né? Os dois juntos dão 180 graus. 180 graus. 180. E aqui 180 graus. Tá bom? Então, é o que eu falei. Realmente, eu faço ele há muitos anos. E olha, é difícil. É difícil acertar certinho a angulatura dele, tá? Mas assim, a termos de curiosidade, o triângulo isósceles, ele não sempre vai ter 54 graus, 72 graus, tá? Ele tem essa numeração porque ele está dentro do círculo
e a gente dividiu o círculo em partes iguais. Mas se esse triângulo fosse feito isolado do círculo, ele poderia mudar, sim, o grau dele aqui e aqui em cima, tá bom? Ele só funciona nessa numeração porque ele está dentro desse círculo, ele pode mudar. O equilátero não, o equilátero não muda. O triângulo equilátero, porque ele tem os 3 lados iguais, não importa o tamanho que você faça ele, ele vai sempre dar aquelas medidas que nós tivemos lá no vídeo, né? A vértice dele de 60 graus internos, né? 60 graus. E essa parte, vamos supor que ele tá igualzinho, eu sei que não tá, essa parte aqui de dentro dele, né? A parte de dentro de 120 graus, como dentro daquele círculo que a gente fez, tá? Dentro do círculo, tô falando isso, ele dentro do círculo, não ele isolado. Se ele tivesse no círculo, aqui a abertura dele daria 120, mas aqui, sozinho, ele tem 60. 60 em todos, tá bom? Então, é isso, gente. Agora, nós vamos fazer o mesmo triângulo de uma outra forma, para que vocês vejam como ele pode ser feito também. Eu vou virar aqui minha folha do outro lado, para que vocês possam ver outra maneira de fazer esse triângulo. Eu vou pegar e vou dividir, não vou fazer a linha vertical, que não vai precisar, vou fazer mais ou menos a linha horizontal aqui, mas tem que estar reta, tá? Tem que estar retinha. Então, eu meço aqui as minhas hastezinhas aqui, essa medida bem rente à folha, já sei que tá bem retinha, eu passo um traço aqui, tá bom? Vou pegar o meu compasso com a mesma medida, e em qualquer ponto aqui do desenho, eu já venho e traço o meu círculo, tá? Eu venho e traço o meu círculo. Aqui do lado, eu venho e traço a Versica Pierces, tá bom? Faço já aqui a Versica Pierces, correto? Faço a Versica Pierces. Com o compasso, vou pegar o outro compasso, ele tem que estar aberto, agora sim, antes de fazer isso, agora sim eu acho o centro. Então, com essa linha que me deu aqui, eu vou bem aqui em cima da Versica Pierces, e lá embaixo também bem mais certinho possível da Versica Pierces, eu passo meu traço. Então, o mais certinho possível, tá, gente? Senão, vocês já sabem, né? Dá errado. Pronto, tá bom? Acho que eu até saí um pouquinho fora aqui. Deixa eu ver aqui. Traço de novo. Aí, pronto, deu uma acertadinha aqui. Ok. Com o outro compasso, eu vou abrir esse compasso maior do que a Versica Pierces, além da metade dessa Versica Pierces. Então, eu vou contar. Vamos contar que aqui seja a extremidade do círculo. Vou colocar aqui essa parte como A, essa como B, essa como C e essa aqui como D, tá? C, D. Então, eu vou abrir o meu compasso maior do que BD, tá? Então, ó, vou abrindo ele aqui, que fique, ou ao contrário aqui, que fique maior que, tá vendo? Que essa parte aqui. Não precisa passar, desde que fique um pouquinho maior. Então, eu ponho a ponta seca aqui no meu ponto B, já está maior. Eu venho e faço um arco em cima, um arco embaixo. Acompanhando o mesmo círculo,
eu vou na parte C e eu faço um outro arco em cima e um outro arco embaixo. Agora eu vou na minha parte A do outro círculo, ponho bem na divisão, faço um arco em cima e no mesmo círculo, tá? Eu vou na parte D. Ah, não fiz embaixo? Perdão. Deixa eu só fazer aqui embaixo. Então, fiz em cima e faço embaixo. Então, no mesmo círculo, na parte D, eu faço em cima e embaixo. Eu acredito que nós já fizemos isso já para fazer o quadrado. Então, eu marco aqui, essa parte aqui, com a parte de baixo. Não vou precisar riscar aqui até embaixo, eu só preciso da parte de cima. E só para mim ter essa guia, para mim encontrar o círculo, a linha reta no círculo. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Junto direitinho, mas o que eu preciso mesmo é só até essa parte do círculo. Eu vou fechar só para vocês verem, mas não há necessidade. O que me interessa é esses 2 pontos aqui, tá bom? Que eu vou chamar de... Já tem ponto A, B, C, D, vou chamar de ponto E, esse ponto aqui, e F, esse aqui. Com o meu compasso, agora que nós já achamos, eu vou aumentar um pouquinho, para vocês verem melhor. Só um pouquinho aqui. Deixa eu pôr um pouquinho para cima. O que vai importar para nós agora é essa parte de cima, tá? Para vocês verem melhor. Deixa eu só fixar aqui, para ele não ficar embaçado. Isso. Aí. Aí. Então, agora o que eu preciso? Eu preciso achar a distância do meu ponto 0, né, que foi meu ponto de partida aqui, 0, até o ponto F. Qual é a distância que eu tenho desse ponto? Então, eu vou colocar aqui no ponto 0 e vou achar essa distância aqui no ponto F. Deu. Então, eu vou traçar aqui uma linha. Tá vendo? Aqui. Tá? O que vai me importar aqui, na verdade, então eu tenho A, B, C, D, E, F, eu vou chamar aqui de G e aqui de H, tá? E a distância que eu preciso agora é a distância do G até a distância D. É essa distância que eu preciso agora, GD, tá bom? Então, vamos lá. GD. Então, eu vou colocar aqui no meu ponto D, vou abrir o meu compasso, bem certinho, chegou, tá vendo? Chegou no G. E eu vou fazer o quê? Do ponto D, eu vou traçar um arco lá em cima, aqui. E do ponto C, com a mesma distância, eu traço o meu outro arco lá em cima. É esse arco que vai me dar a medida do meu pentágono. Então, eu vou ter aqui o ponto, eu vou chamar aqui de J, tá? O ponto J. Com a régua, eu venho do ponto C até essa intersecção que foi criada aqui com o último arco que nós fizemos, que eu vou chamar de intersecção 1, intersecção 2. Eu venho aqui, passo nessa intersecção aqui.
Nessa outra intersecção aqui, eu venho e passo aqui também. E finalmente no meu ponto J, que é esse aqui, que eu vou emendar tudo. Deixa eu fazer uma bolinha aqui, vai ficar mais fácil. Aqui eu emendo tudo. Ok? Emendo as duas pontas. Pronto. E só complemento aqui para fechar, ficar bem fechadinho. Então, essa é uma outra forma da gente fazer o nosso pentagrama, tá bom? Vamos dar uma medida aqui para ver se ficou certo dessa vez, com o compasso mesmo. Aqui, 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 ficou certo? Então, daqui, ficou certo a mesma distância. E daqui, aqui, ficou certa a mesma distância. Então, tenho a distância de baixo correta, aqui correto, aqui correto, aqui correto e aqui correto, ok? Ficou tudo certinho, tá bom? Então, essa é uma outra forma da gente fazer o pentágono com a Persica Pierce. Eu acho que esse até ficou mais exato do que o outro, que as medidas saíram todas iguais. Com a Persica Pierce, eu acho que fica melhor para fazer, mais preciso para se fazer o pentagrama, tá bom? Então, gente, só tirando então aqui a prova, tá? Eu vou usar, eu coloquei esse esquadro aqui em 72, eu vou fazer de novo para vocês verem. Então, aqui, tá? Então, eu vou chegar até 70. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, pra vocês verem bem. Então, aqui, 70, 71, 72. E eu fecho com o parafuso. Fixo o parafuso, tá bom? Fixo o parafuso. Ok? Coloco ele, deixa eu arrumar meu material aqui, bem rente à borda do meu papel. Deixa eu segurar aqui com a fita para não escorregar. Bem rente com a bordinha do meu papel. E eu puxo ele aqui pro lado. Sempre marcando aqui a bordinha do papel. Porque a borda do papel, eu sei que ela é retinha. Então, ela não vai me dar erro e eu dividir direitinho. Então, vocês podem ver que me deu aqui, ó, certinho, ó, a beirada do ângulo, que eu já sei que interno tem 72 graus, ele me deu a caída de 72 graus. Tá vendo? E se eu for fazer essa parte aqui, essa parte vai dar a mesma coisa, porque a medida nesse daqui ficou certinha, tá bom? Então, pro pentágono, gente, é isso. Ele é muito difícil mesmo. Vocês viram que, às vezes, tem deu no outro desenho uma mínima chance de erro, né? Não foi muito, né? Mas deu, e neste já ficou bem mais consistente. Por isso que eu gosto de trazer sempre duas formas de fazer. Porque, às vezes, de uma forma você não consegue fazer muito bem, e de um outro jeito você consegue fazer melhor. Então, por isso que eu quis sempre enfatizar em duas formas de estar fazendo os desenhos, tanto do triângulo, do quadrado, agora o pentágono, e agora a gente vai fazer o hexágono também, e vamos ver como vai se desenvolver
o hexágono para nós. Embora o hexágono, para mim, ele é bem mais fácil, tá bom? Então, vamos pro próximo. Bom, para desenhar, então, o hexágono, dessa aqui, eu vou fazer também uma linha reta aqui, bem retinha, mais ou menos no meio. Mais ou menos no meio. Tá? E eu vou fazer novamente a versica piercing. Vou colocar aqui o meu compasso na linha. Vou fazer o círculo, mesmo diâmetro. E vou pôr na beirada desse círculo aqui, eu vou fazer um outro círculo formando a versica piercing. Ok? Formando a versica piercing. O que vai ser interessante para mim vai ser essa distância dentro da versica piercing, ok? Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, ok? Vou pegar o compasso, o meu ponto zero, eu vou colocar o meu ponto zero, essa parte aqui, vai ser o meu ponto zero. Vou colocar no ponto zero, no norte, vou desenhar aqui um outro círculo. Um outro círculo. Correto? Que me deu outras intersecções. Me deu a intersecção aqui C e aqui D, ok? Na intersecção D, com a mesma distância, eu venho aqui e faço um ponto aqui. E na intersecção C, eu também venho aqui, na intersecção C, e faço um outro traço aqui. E é tudo que eu preciso para fazer o meu hexágono. Agora eu ligar B, D, D. Eu vou chamar aqui o ponto 1, ponto 2. Então, B, D, D ao ponto 1, ponto 1 ao ponto 2, o ponto 2 ao ponto C, o ponto C ao ponto A. Vamos lá? Fazer só uma bolinha aqui, para ficar mais visível para vocês, tá? Deixa eu ver se dá para vocês verem bem. Posso aumentar aqui um pouquinho. Trazer a folha um pouco mais para baixo, para vocês verem melhor. Aqui. Aqui dá para vocês verem melhor. Isso. Pronto. Então, vou ligar os pontos, tá bom? Então, o ponto A até o ponto C. O ponto C até o ponto 2. O ponto 2 ao ponto 1. E o ponto 1 ao ponto D. E o ponto D ao ponto B. Pronto. Temos 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, tá? Podemos unir os lados para achar o meio? Podemos unir os lados para achar o meio. Se eu fosse dividir o círculo novamente em 6, não precisaria eu fazer os traços, só dos pontos. E eu somente viria aqui e uniria
esses pontos, certo? Uniria os pontos. Ok? E daqui a aqui. Eu uniria os pontos, tá vendo? Então, eu teria aqui o hexágono pronto, ou o hexágono só a parte da beirada, ou a divisão de um círculo em 6 partes, a partir da versica pierces, tá? Uma coisa muito interessante é que esse hexágono, ele me dá 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses triângulos aqui são exatamente os triângulos equiláteros que nós fizemos. Esse eu consigo medir com a minha reguinha. Então, ele tem 60 graus, 60 graus, aqui, 60, correto? 60, certinho, tá vendo? Igual que nós fizemos lá. Aqui 60, aqui 60, 60, 60 aqui também, tá vendo? Ele tem 60 graus, tá? Só que ele tem 60 graus, como ele são 6 triângulos equiláteros, ele não dá aquele ângulo de 120 graus aqui, quando nós fizemos só um triângulo no círculo. Ele nos dá exatamente 60 graus em todos os lados. Por isso que ele é o triângulo equilátero. Se eu medir aqui na parte de dentro, ele também vai ter 60 graus. Tá vendo, ó? Ele me dá 6 daqueles triângulos lá certinho. Entenderam? Ó, ficou certinho. Ele é muito fácil de fazer, gente. O mais difícil mesmo é o pentágono, viu? Mas ele é muito simples de fazer. Então, essa é uma maneira de fazer esse triângulo, tá bom? Agora, eu vou mostrar para você uma outra forma de fazer, que também é muito simples. Bom, gente, para finalizar, a última geometria que eu gostaria de desenhar é uma segunda forma de fazer o hexágono, né? Então, eu vou usar o compasso na mesma medida, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui direitinho, ó. A câmera aqui, isso. Vou usar o compasso na mesma medida, tá? Vou colocar aqui em qualquer parte mais no centro possível. Vou fazer um círculo. E sem trocar a medida, eu vou fazer os arcos. Então, eu pego um arco daqui aqui, passo. Nessa medida, eu passo outro arco. Nós já fizemos várias vezes isso daqui. Quem acompanha o meu vídeo já sabe fazer, tá? E vou pegar o outro arco aqui. Na mesma medida do anterior. No próximo arco, pego aqui na ponta. A mesma medida. E no próximo, também na pontinha, a mesma medida. Tá? E o último aqui, para completar a última petalazinha do nosso arco, da nossa flor. Agora, aqui, se eu quiser, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso.
Vou colocar só um pouquinho aqui para trás. Pronto. Se eu quiser aqui, eu posso fechar o arco. Fechar aqui. Posso fechar aqui. De uma pétala até a outra. De uma pétala até a outra. De uma pétala até a outra. E assim eu vou finalizando todas as pétalas, tá bom? Onde é assim que eu consigo enxergar melhor. Isso. Aqui. E aqui. Isso. Aqui. E aqui. Daqui até aqui. Ok? E aí, logicamente, como é um círculo, se eu quiser fazer a divisão, é só eu pegar os pontos e passar o traço. Eu divido esse círculo em 6 partes iguais. Certo? Então, aqui eu tenho, né, os 6 triângulos equiláteros, com cada haste aqui de 60 graus, né? Vou fazer só nesse, vocês já entenderam. Botei isso em todos, né? Os 3 lados iguais do triângulo, tá bom? Então, gente, o vídeo fica por aqui hoje. Eu espero que vocês treinem bastante, que vocês tenham a oportunidade de fazer na casa de vocês, tá? O mais difícil mesmo foi o que eu mostrei para você do pentágono. Esse já é bem mais simples, bem mais fácil. E a gente, então, se vê semana que vem com mais 2 geometrias para a gente poder fazer. Eu acredito que a partir da semana que vem praticamente fica mais fácil, porque eu acho que é uma duplicação do que a gente já fez até agora, tá? Mas a gente vê com mais calma na semana seguinte, tá? Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, de dar um like, comentar o vídeo. E a gente se vê, então, no próximo final de semana, tá bom? Um abraço, um beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.